Depois nós vamos fazer uma foto bem bonita, todo mundo com a Bíblia. Para quê? Precisa. Porque nós estamos no mês de setembro fazendo o mês da conscientização da importância da Bíblia. É a conscientização. Nós não vamos mudar o mundo, nós não vamos mudar o sistema. Não é essa a nossa ideia, não, muito pelo contrário. Tem coisa que funciona e funciona bem. Por exemplo, a minha Bíblia aqui está aqui, ó. Olha, tudo isso para nós ler hoje, hein? Barbaridade, pastor. Está aqui, está fácil. Letra grande, colorida. Mas está aqui também, ó. Está fácil. É só ler. Então, a intenção é isso: chamar a atenção das pessoas para a palavra de Deus. Só isso. E eu gostaria que você me acompanhasse nessa. Gostaria que você trouxesse a sua Bíblia em todos os cultos que você viesse. Que você vier no mês de setembro. Inclusive, faça uma foto e poste a Bíblia, posta ela com um texto bíblico que você ama, mas mostrando a Bíblia. Combinado? Quem topa? Olha, até o André trouxe Bíblia. Ah, é da Júlia. É da Júlia ou do André? É outro igual ao Daniel. Barbaridade. Senhor, fala conosco, nos ajuda, me dá graça, me dá sensibilidade. Eu quero ser uma ferramenta nas tuas mãos. Eu preciso do Senhor. Me ajude. Eu seja uma bênção na vida dos meus irmãos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu vou exercitar aqui, ó. Se eu errar, você tenha paciência. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade, te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne, e o que é nascido do Espírito é espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel, não compreendes essas coisas? Em verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos, testificamos o que temos visto, contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas,
não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem, que está no céu. Do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Até o verso 17. Tem alguém que não é batizado nas águas e veio pronto para passar pelas águas hoje? Tem alguém? Tem alguém que não é batizado nas águas, mas não veio pronto para batizar. Aliás, não veio nem pensando em batizar hoje. E nem sabia que era batismo. Tem alguém? Não é batizado ainda? Tem certeza? É? Ok. Como que é seu nome mesmo? André. André. É igual ao André. Muito bem. Então vamos conversar. Vamos ver o que nós podemos aprender nessa manhã com o texto. Porque o texto ele é muito claro. Ele é claro. Nós fizemos a leitura, eu procurei fazer a leitura de um jeito compassado, respeitando a pontuação, tudo certinho, para facilitar a compreensão. Então, ele não é. Cadê o irmão José? Ele não veio agora de manhã? Eu percebi a ausência dele. Bom, então o texto ele é um texto que não é difícil de entender, mas ele é um texto que exige de nós vontade de entender. Ele exige de nós a vontade de entender. Por quê? Porque o texto fala de uma pessoa religiosa. Quem era essa pessoa religiosa? O Nicodemos. O Nicodemos, o texto diz aqui no verso 1, aí o Samuel vai andando com a gente, né, Samuel? Verso 1, aí eu vou conversando, nós vamos interagindo. No verso 1 fala, um homem, um fariseu, fariseu já era uma religião, um fariseu, um religioso, chamado Nicodemos, ele era uma autoridade. Ele era uma autoridade, e sendo ele uma autoridade, a Bíblia diz que ele vai até Jesus à noite. Por que ele vai à noite, pastor? Nós podemos pensar, por exemplo, que ele vai à noite porque ele não quer ser visto, por causa da autoridade que ele exercia. Então, sendo ele uma autoridade, ele não quer que ninguém saiba que ele foi conversar com Jesus. Ele não quer que ninguém saiba que ele foi até Jesus para bater um papo, porque as pessoas, se soubessem, elas iam perguntar: o que você foi fazer lá? Aí ele ia ter que explicar: eu fui lá para saber esse negócio de reino dos céus, de batismo, de nova vida. Eu gostaria de saber, e por isso eu fui lá. Aí alguém ia dizer: quer dizer, você é uma autoridade, você é uma pessoa importante dentro do nosso meio, mas você não sabe assuntos que são importantes e relevantes tanto para você quanto para nós? Como que nós vamos seguir você quando você disser alguma coisa para nós? Lembra que eu estava falando com você há pouco instante da autoridade, falando a respeito daquilo que nós aprendemos e que nós devemos de colocar em prática?
falando da importância de nós estarmos abertos para aprender, para entender e para praticar também. Então, o Nicodemos, ele é alguém que está dentro desse contexto. Ele é um religioso, ele é uma liderança, ele é alguém que exercia influência sobre pessoas. Quantas pessoas, pastor? Aí eu não posso falar porque eu não sei e a Bíblia não deixa claro. Se eu falar, se eu sugerir, eu vou estar falando por conta própria, irmão. E além de não ser legal, não tem necessidade. O importante é nós entendermos. Ele era alguém que exercia autoridade sobre pessoas. Se era sobre milhares ou sobre uma pessoa, não importa. Até porque a Bíblia ensina para nós que lá no céu tem festa quando? Quando uma alma apenas se arrepende. Uma alma. Às vezes nós, isso é coisa do ser humano, querer ver. Né? Quando eu me passei pelo processo da conversão, o André, o seu Ravaí, o Donivete, que fomos todos na mesma época, mais ou menos. A Angelina tinha o coração um pouco mais duro, demorou um pouquinho mais, mas logo depois ela chegou também, né, Dona Ivete? Mais ou menos a mesma turma, mesma época, 98, 99. Naquela época, a igreja fazia batismo uma vez por ano. Uma vez por ano. Você lembra, Mirella? Aí juntava o São Dimas, o bairro dos Alemães, para dar mais gente no batismo. Para o batismo ter bastante gente. Então tinha, e até hoje tem alguns que têm esse tipo de pensamento. Vamos esperar juntar para ter. Porque às vezes a pessoa, é do ser humano isso daí, ele querer mostrar quantidade, ele querer mostrar um certo poder, uma certa. A gente tem que tomar algum cuidado, porque vou contar duas situações que eu vivi. Já contei aqui, vou contar de novo dentro da conversa. Uma vez eu fui visitar um rapaz, a esposa dele me mandou mensagem. Você lembra da Unimed lá na Carlos Botelho? Lembra, né? Lá na Carlos Botelho tinha a Unimed. Atrás da Carlos Botelho, na Avenida São João, era onde entrava, né? Tinha entrada por lá também, do lado, se eu não me engano, chama Fernando Febiliano, tinha entrada como que chama? Quem vai visitar? Do pessoal que vai fazer visita, pronto. E na Carlos Botelho também tinha entrada. Eu entrei pela Carlos Botelho, se eu não estiver enganado. Não, pela Fernando Febiliano. Pastor, dá para você ir visitar meu marido? Meu marido está morrendo. Ele está muito mal e falaram que o senhor visita. O senhor faz? Eu vou visitar sim. Fui lá visitar. Morava no São Dimas, do São Dimas ali, 5 minutos. Ele ligou, eu não estava fazendo nada que me impedisse de ir na mesma hora. Eu fui, 5 minutos eu cheguei, entrei rapidinho. O homem estava morrendo mesmo, não estava falando, não estava com força para nada. Eu peguei na mão dele e falei: o senhor está me entendendo? Se o senhor está me entendendo, aperta a minha mão. Ele apertou a minha mão bem fraquinho, mas apertou. Falei: a esposa do senhor ligou para mim. Uma pessoa que congrega comigo na igreja passou meu telefone para ela e falou para ela que pedia minha ajuda, que eu vinha visitar. Ela me ligou e eu vim aqui para visitar o senhor, fazer uma oração para o senhor está entendendo? Apertou a mão. A conversa foi rápida. Eu vim falar para o senhor que não importa o jeito que o senhor está. Se o senhor entregar sua vida para Jesus e aceitar Jesus como Senhor e Salvador, o senhor vai para o céu, é o que está na Bíblia. O senhor aceita Jesus? Ele apertou minha mão. Se arrepende dos seus pecados? Ele apertou minha mão. Então, o senhor, de acordo com a Bíblia, é um salvo. Orei. Deus,
sela sobre essa vida aquilo que nós acabamos de conversar. Saí dali na minha casa, dava 5 minutos. Voltei, acabei de chegar em casa, a pessoa me ligou novamente. No meu celular, que era aquele de abrir, que era Claro na época. O primeiro que eu tive era Claro, o número eu não lembro. A pessoa tocou, eu atendi. Viu, pastor, desculpa estar incomodando, viu? Mas não precisa mais ir lá fazer a visita, que acabaram de me ligar do hospital, falando que o meu marido morreu. Eu falei, então, não lembro o nome da pessoa. Só que eu estou falando para você que se ele morreu, então a essas horas ele já está chegando no céu. Porque eu já fui lá, eu já orei com ele, ele já aceitou Jesus como Senhor da vida dele. E de acordo com a Bíblia, essa hora ele está chegando no céu. Porque todo aquele que crê e for batizado será salvo. Mas ele não foi batizado, pastor. Deu tempo? Sim ou não? Não deu tempo. Eu acredito que se aquele homem fosse curado, como que diz? Restaurado e voltasse para casa, a primeira oportunidade de batismo que tivesse, eu acredito que ele passaria. Também não estamos nem preocupados essas horas do campeonato. O importante é que ele foi salvo, porque ele acreditou. Em contrapartida, tem uma outra situação assim. Aliás, eu teria um outro exemplo, vou falar de alguém que você conhece, que estava com a gente até esses dias aqui. A sogra da pastora Cátia. A sogra da pastora Cátia passou um pedaço da vida doente nos últimos tempos, estava muito doente. E teve uma oportunidade que nós fazendo aqui do lado, o culto dos 12 dias, ela veio, ela queria, ela pediu lá, eu quero, ela não vinha na igreja. Aliás, ela não gostava de igreja. Mas ela falou que ela queria vir aqui para ela ser batizada. Ela nem sabia que tinha batismo. Mas nós estávamos com a piscina pronta para o batismo. E ali ela veio. E quando ela veio, chegou a informação, pastor, ela quer batizar. Bom, se quer batizar, ela nós não mergulhamos, porque ela também estava muito debilitada, não tinha condição de entrar. Nós fomos com o balde de água e batizamos ela. Poucos dias depois ela veio a falecer. Poucos dias depois ela veio a falecer. Entregou a vida para Jesus. Aceitou Jesus como Senhor e Salvador da vida dela e dentro do possível passou pelas águas do batismo. Foi salvo ou não? Sim ou não? O que você acha? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Eu estou contando esses exemplos e existem outros tantos exemplos de situação assim. Há pouco tempo atrás, eu e um grupo de pessoas estávamos orando, pregando, ajudando algumas famílias. Entre elas estava o André, a Angelina, e ali nós falávamos de Jesus para o pessoal. Teve uma pessoa que não tinha Jesus como Senhor e Salvador e acabou do jeito dele ali, aceitando, confessando. Nós tivemos inúmeras oportunidades de batismo para a pessoa passar pelas águas do batismo. A pessoa, em momento algum, quis passar pelas águas do batismo. Em momento algum, a pessoa se dispôs a vir, pelo menos, ver como que funcionava. Não faz muito tempo, essa pessoa veio a falecer. Ela teve a oportunidade de iniciar uma nova vida em Cristo Jesus a partir das águas do batismo. Aí você vai me perguntar, pastor, e aí? Morreu? Não foi batizado? O que o senhor fala? Eu prefiro não falar nada.
Eu prefiro pensar, a pessoa teve a oportunidade de fazer aquilo que era o certo, mas ela tomou a decisão de não fazer o que era o certo. Por que o senhor está falando isso? Porque todos nós estamos dia a dia junto de pessoas que precisam da ajuda, que precisam de Jesus. Todos nós estamos no dia a dia ligados a pessoa que talvez sejam como esse rapaz aqui, o Nicodemos, que era um religioso, que exercia alguma influência dentro da religião que ele participava, que era cercado por pessoas que paravam para ouvi-lo. Mas ele, tendo a oportunidade, ele foi e procurou saber, procurou entender. Então, esse é o primeiro ponto para nós pensarmos juntos aqui e valorizarmos a nossa reflexão. É importante eu querer aprender. A Bíblia diz: o meu povo perece porque não conhece. A falta do conhecimento faz com que a pessoa pereça. Quando a pessoa não tem conhecimento, isso é em qualquer área, não é só na igreja, mas inclusive dentro da igreja. Eu preciso aprender, eu preciso conhecer, e não é aprender e conhecer para dizer que eu sei, para dizer que eu sou isso, eu sou aquilo, eu sei isso. Irmão, grande coisa saber isso, saber aquilo, ou saber aquilo outro, e não fazer a diferença na nossa vida e na vida de quem está à nossa volta. Não muda nada. O importante é o aprender, é eu saber, eu entender, e eu estar à disposição para ajudar a pessoa que está à minha volta. Eu estar pronto para estender a mão para alguém que está precisando de ajuda. Então o Nicodemos vai, ele conversa com Jesus, verso de número 2, ele chama Jesus até de mestre. Mestre, ninguém pode fazer o que o Senhor faz se essa pessoa não for da parte de Deus. Agora, verso de número 3, Jesus ele começa a colocar as coisas no lugar, dizendo assim, ó: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Aí, na minha opinião, esse é um ponto importante para a gente pensar. Ninguém pode ver o quê? Reino de Deus. Vamos simplificar a conversa? Ninguém pode ir para o céu. Vamos dificultar um pouco a conversa? Pergunta para quem está pertinho de você: quer ir para o céu ou não? E aí? André, com todo respeito, quer ir para o céu ou não? Certeza? Oh, não, essa é a conversa. Só que às vezes nós não queremos propor essa conversa porque ela pode gerar algum desconforto. Qualquer pessoa vai dizer: eu quero ir para o céu. Quem quer ir para o céu vai querer saber o que tem que fazer para ir para o céu. E Jesus, conversando com Nicodemo, irmã Maria, ele fala assim, ó: bom, para ir para o céu, ou seja, para ver o reino de Deus, precisa nascer de novo. Precisa regenerar. Um novo gene tem que ser desenvolvido na vida da pessoa. A velha natureza, ela tem que morrer. A velha natureza, ela morre onde? Valendo ponto. A velha natureza morre aqui. É assim que a Bíblia ensina. A velha natureza, a natureza pecadora, aquela natureza que faz com que a pessoa... E aí, eu acho legal a gente pensar, nós estamos aqui conversando, faz de conta que nós estamos comendo um bolo de fubá, daquele que a Silvinha faz, que é uma delícia. Acabou lá, viu? Só não que eu estou pedindo bolo, mas só para dar um toque. Faz de conta que a gente está comendo um bolo de fubá, tomando um café, um queijo. Ainda não acabou, irmã Maria. Ainda tem queijo lá. E batendo um papo.
O texto, ele está falando assim, ó, precisa nascer de novo. E o nascer de novo, ele é fazer com que a velha natureza morra. Aí eu acho legal a gente pensar assim, ó, via de regra a gente vai pensar muito parecido. Pecado. Quer ver? 5, tem mais. Mas vamos embora. 5 pecados que você acha que é pecado. Pastor, isso é pecado. 5, vamos embora. Fala um. Quem falou aí? Eu não ouvi. Quem está falando? Fala forte, Carlão. Barbaridade. Tomou café? Ó, 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 pó, pó, pó. Fofoca, joia. Outro. Mentira, outro. Matar, outro. Acabou? Roubar, outro. Não consegui pegar um. O que é? Adultério, adulterar. Joia. 5, tá bom, chega. Ia dar para encher as 2 mãos e os 2 pés também. Veja, e eu sei que se eu ficasse aqui fazendo essa dinâmica com você, a gente ia longe e possivelmente ninguém ia falar o principal dos pecados. Porque para nós, pecado é adulterar, é matar, é roubar, é mentir, é fofocar, é traficar, é usar droga, é bebida, é jogos, é pornografia, é prostituição, é pedofilia, e tudo isso é pecado e é errado. Não estou defendendo nada disso. Estou dizendo é pecado e é errado. Mas o maior de todos os pecados, e é esse pecado, que quando a pessoa entra nas águas, esse pecado ele fica, que é a velha natureza, que faz com que a pessoa acredite que ela não precisa de Deus, que ela por si só ela é capaz de levar a vida dela. Esse é o maior pecado. É o pecado que faz com que a pessoa ela se sinta autossuficiente. Ela se sinta como alguém que não precisa. Para que eu preciso de Deus? Para que eu preciso da Bíblia? Porque aí veja, aí está uma armadilha. A pessoa ela pode pensar assim, ó, eu não mato, eu não roubo, eu não adultero, eu não faço fofoca, eu não lembro outro que foi falado aí. Isso, esse daí. Eu não faço nada dessas coisas. Eu não faço. Então eu sou uma boa pessoa e eu pago até as minhas contas. E é aí que está a armadilha, é aí que está a cilada, é aí que está a arapuca para a pessoa cair. Que faz com que a pessoa, o religioso ele é assim, o religioso ele se satisfaz de ter uma vida boa, de ter uma vida tranquila e correta. Esse é o grande problema, que a Bíblia aliás fala assim, ó, pecado contra o Espírito Santo que não tem perdão. Aí vai abrir um leque de questões teológicas, um vai falar isso, outro vai falar aquilo, vai ter outro entendimento lá. O pecado que não tem perdão é o pecado contra o Espírito, porque o Espírito fala para a pessoa assim, ó, nós estamos juntos no verso 3, Samuel? Então, ó, o pecado que não tem perdão, ó, você precisa o quê? Aí a pessoa fala, eu não preciso nascer de novo coisa nenhuma. Você precisa de ter uma nova história, uma nova vida sendo gerada a partir das águas. E aí a pessoa diz, eu não preciso. Eu sou uma pessoa boa.
Eu ajudo a minha esposa, eu ajudo o meu marido, eu cuido do meu filho, eu cuido da minha filha, eu pago as contas, eu trabalho direitinho, eu não falto do serviço, eu não taco atestado no patrão só para poder passear. Eu sou uma pessoa que faz. Esse é o problema, tá aqui, ó. A pessoa precisa nascer de novo. E o que que é o nascer de novo? É a pessoa dizer assim, ó: eu não quero mais viver de acordo com a minha cabeça, vontade, mente. Agora eu quero viver a partir da conversa do domingo passado, a partir da palavra de Deus. E a palavra de Deus vai confrontar, vai conflitar. A palavra de Deus vai colocar a pessoa contra a parede. Porque a pessoa vai querer muitas vezes fazer algo, mas na Bíblia está escrito para fazer exatamente o contrário. Amai os vossos inimigos, ore por aqueles que vos perseguem. A vontade que dá é torcer o pescoço do inimigo e encher de paulada aquele que nos persegue. É assim ou não é? Lógico que eu estou falando de maneira figurada, mas vai por aí, vai por esse caminho. A gente começa a ser confrontado. Se não nascer de novo, não vê o reino de Deus. É por isso que eu, você, todos nós precisamos nascer de novo. É isso que Jesus conversou com Nicodemos, dizendo: olha, Nicodemos, tem que começar tudo de novo. Tudo de novo. Aí o Nicodemos, no verso 4, ele dá uma de querendo meio que dar uma saída assim pela tangente, né? Ele fala assim: mas como que vai entrar na barriga da minha mãe? Não tem jeito. E Jesus, ele deixa claro, verso de número 5, dizendo assim, ó: não, Nicodemos, não é entrar de novo na barriga da sua mãe, é nascer da água e a nascer do Espírito. Aí são duas coisas distintas, mas que andam juntas. Nascer da água é reconhecer. Ó, é igual eu. Um tempo eu estava sem aliança. Eu engordei. Nem dá para perceber, eu sei. Mas eu engordei. E aí a aliança ficou apertada. Ela não entrava na mão. Eu incomodado, puxa vida, vai para aumentar a aliança, o valor é tal, fiquei ali. Aí a Marcinha gosta de Xing Ling, você sabe, né? Sabe o que é Xing Ling, né? Não é só a Marcinha não que sabe o que é Xing Ling, você também sabe, né? Eu sei. Ela gosta. Aí ela falou: pastor, entra aqui comigo, só para você fazer companhia. Eu falei: não, eu sou contra, mas tá bom, vai. Aí ela levou eu direto na aliança. Levou direto. Aí eu olhei, você sabe que eu gostei? Tinha um monte de aliança, um monte. Aí eu provei uma, provei outra. Tinha uma que era daquelas bem largonas, assim, ó, que é quando a pessoa está falando assim, ó: eu amo acima de tudo e não tem jeito. Sabe? Aquelas alianças, que quem põe essas alianças largonas está querendo falar: eu amo e não tenho o que fazer. Né? E até o lixo na rua a pessoa leva para a esposa. Faz de tudo, até café da manhã faz. Aí fomos olhando, eu fui, aí eu achei o número, eu e falei: mas essa deu certinho. Essa aliança de ouro. 10, irmão, 10 quilates, nada, R$ 10. Quanto custou a aliança do pastor? Miserável. Você nem sabia, você achava que era de ouro. Eu estou falando, telão, para poder andar para lá e para cá dizendo assim, ó: eu tenho uma esposa, eu tenho uma aliança, eu tenho um compromisso, eu estou casado e eu honro a minha aliança. Vai chegar a hora que vai dar certo de eu pegar uma aliança de ouro, ajustar que eu tenho lá, aumentar. Eu não estou preocupado com isso.
Não é essa a minha preocupação. A minha preocupação é dizer assim, ó, eu tenho uma aliança. Essa é a minha preocupação. Sempre foi. Você não fazia ideia como eu ficava incomodado de vir para o altar sem aliança na mão. Mas eu não tenho ideia a dor de barriga que me dava. Acabou que a Marcinha, ela é mulherada, ela sabe como levar a gente, né? Ela sabe. Vamos, vem, pastor, acompanha aí. E está aqui. Por que você está falando disso? Por causa disso aqui, ó, do verso 5. Do verso 5. Nascer da água significa isso, ó, é reconhecer, assumir. É a pessoa dizer publicamente: eu tenho um compromisso com Jesus. O nascer da água é isso. O nascer da água não é outra coisa, senão a pessoa dizer assim, ó, eu me arrependo. Arrependo do quê? De ter vivido até agora querendo fazer as coisas do meu jeito. A partir de agora eu quero fazer do jeito de Deus. Isso é nascer da água. Alguém pode querer complicar, alguém pode querer teologizar, alguém pode querer construir uma doutrina. Não tem problema, eu respeito do mesmo jeito. Eu prefiro simplificar e dizer: batismo nas águas é o testemunho público de que a pessoa está abrindo mão da velha natureza e está agora iniciando uma nova vida com Jesus. É o que Jesus falou para Nicodemos. Jesus falou isso para Nicodemos. E ele falou: nascer da água e nascer do Espírito. Nascer do Espírito é aquilo que a Bíblia fala: o justo ele viverá da fé. O Espírito vai falar para nós o que é o certo, o que é o errado. A Bíblia diz que o Espírito de Deus ele nos conduz à verdade. Eu só vou andar no engano se eu quiser andar no engano. Porque o Espírito de Deus, ele não deixa a gente ser confundido, enganado. O Espírito de Deus, além de nos conduzir na verdade, nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele vai fazer com que nós entendamos que o que está errado precisa ser corrigido. É o Espírito Santo. Isso é viver em Espírito. É nascer da água e nascer do Espírito. Antes eu andava pela minha vontade. Agora eu ando pela palavra. Nascer da água e nascer do Espírito. Por isso, e aqui eu vou finalizar a conversa, por isso é importante nós entendermos. E aí eu prefiro ir por esse caminho de reflexão. Tem pessoas que vão por um outro caminho, eu respeito. Mas eu prefiro ir no caminho da simplicidade. Eu prefiro ir no caminho de entender. Eu preciso de Jesus. Eu quero ir para o céu. Se eu quero ir para o céu, eu preciso de duas coisas. Testemunhar aqui, publicamente, que aceitou Jesus como Senhor e Salvador, mas é testemunhar lá na empresa. Lá na empresa a pessoa saber que você é um crente. Lá na sua casa a pessoa saber que você é um crente, um cristão. Seus vizinhos saberem que você é um cristão, você é um crente. É isso daí. Ir para o céu, querer ir para o céu é isso. É você não ter medo e você não ter vergonha, onde quer que você esteja, de dizer: eu entreguei a minha vida para Jesus. E andar pelo Espírito é andar a partir da palavra. Andar a partir da palavra significa, muitas vezes, eu querer de um jeito, mas a palavra dizer que tem que ser de outro jeito. Dá uma base bíblica só para ajudar, pastor? Eu dou. Lá na casa do Ló, o anjo foi lá para tirar o Ló e a família dele da casa. Vamos, Ló, vamos embora, vaza. Pega a sua esposa, pega as filhas, vamos embora, vamos embora. Não olha para trás, deixa tudo para lá, olha só para frente. Quem vai viver uma nova vida com Jesus não tem que ficar olhando para trás, tem que olhar para frente. Ele vai, o Ló, as meninas, todo mundo andando. A mulher de Ló, olha para onde? Olhou para trás, virou o quê? É isso que acontece. A pessoa que quer olhar para trás, ela vai ter dificuldade, ela não vai avançar.
No início da minha conversão, e eu finalizo aqui, eu lembro alguém falou assim: agora você vai na igreja, você vai deixar de frequentar determinados lugares, você vai mudar o seu jeito de viver, você vai... Falei, se Jesus está me chamando para viver uma vida melhor, eu acredito que Ele vai dar lugares melhores para eu frequentar, pessoas melhores para eu acompanhar ou para me acompanhar. Eu acredito que Ele vai melhorar minha vida. E o que você quer que eu fale? A minha vida melhorou 100, 200, 300%. Agora, não é a minha, é a sua vida, é a nossa vida. E se Jesus voltar hoje, irmão, nós vamos para onde? Para o céu. Estamos no lucro. Então pergunte uma vez para quem está pertinho de você aí, nós vamos finalizar. Quer ir para o céu ou quer ir para o inferno? Fala assim, ó. Para o céu é água e espírito. É testemunho e vida na palavra. Para o inferno, não precisa fazer nada. Só continuar como está. Você vê que situação? Vamos finalizar com uma oração? Você entendeu, sim ou não? Você já é batizado. Você vai ajudar pessoas que não são batizadas. O André ainda não é batizado. Se ele quiser batizar hoje, tem roupa para você. Nós tem roupa para vestir para você não voltar molhado para sua casa. Nós estamos aqui pronto para batizar. Ah, eu não vou batizar hoje, pastor, mas eu quero sentar, conversar com o senhor, eu quero entender melhor. Estou à sua disposição. Tá bom? Essa tem que ser a nossa conversa. Ajudar aqueles que querem ir para o céu. Quer ir para o céu? Quero. Então, Jesus falou disso. Nascer da água e nascer do Espírito. Nada além disso. Dá para complicar, sim ou não? Dá ou não dá? Dá, mas não precisa. Não precisa. Vamos simplificar. O arroz com feijão, simples, sem muita história. Um ovo frito, uma salada de alface e de tomate. E o arroz, o feijão, o alface, o tomate e o ovo. Está feito. Vamos comer uma comida bem jóia. Fique em pé, por favor. Fique em pé. Quero orar com você nessa palavra. A palavra é para a gente ajudar quantas pessoas necessitarem de ajuda, mas ela é para nós também. Testemunhar onde a gente estiver, a gente tem que testemunhar Jesus e andar e viver baseado na palavra. Senhor, obrigado por essa oportunidade de reflexão, obrigado por pensarmos a respeito do Nicodemos, que era uma pessoa religiosa, que é uma pessoa que vai conversar com Jesus, e Jesus explica para ele de um jeito muito simples, que se ele queria ir para o céu, ele tinha que tomar duas decisões na vida dele. Primeiro, deixar a velha natureza para trás, nascendo da água. Segundo, andar pela tua palavra, viver do Espírito. Assim eu oro pela vida de todos os meus irmãos, pela minha vida, porque eu também quero ir para o céu. E que essa palavra ecoe no nosso coração durante a semana, sermos testemunha de Jesus, andarmos pela palavra, em nome de Jesus. Diga amém. Amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Bate palma para Jesus. Amém. Quem estava conosco